Cordiais saudações, meu nome é Fernando, eu sou professor de História e Geografia da Rede Municipal de São Vicente, portanto ligado a essa mesma Secretaria de Educação. Há algum tempo já estamos falando sobre a história de Roma, história riquíssima, que não se esgota em poucas aulas. Portanto, ainda hoje falaremos da história romana, falaremos do Império. Começamos com o primeiro imperador na aula passada, que falamos do assassinato de Júlio César, que muita gente acredita que Júlio César, em seus momentos finais, teria dito ao ser assassinado, ao levar várias punhaladas dos senadores: Tu quoque brute, filimique, até tu, Brutus, meu filho. Até parece, não é, que alguém que está sendo esfaqueado por várias pessoas ao mesmo tempo teria tempo de pensar para formular essa frase enquanto estava sendo apunhalado de todos os lados. Júlio César, então, ele foi assassinado no Senado, e aí tomou o seu lugar Otávio Augusto. É preciso dizer que na história do Império Romano eram os filhos dos imperadores que lhes sucediam. Quando o imperador não tinha filho, então ele adotava um filho. De modo que, por exemplo, Otávio Augusto adotou o general Tibério, que o sucedeu no governo romano, no governo imperial. Então Otávio Augusto assumiu como imperador, foi reconhecido pelo Senado no ano 27 a.C. Otávio Augusto, ele era um homem que cultivava a cultura helênica, tá? Lembrando que cultura helênica é a cultura da Grécia Antiga. Ele tinha um amigo que era Caio Mecenas, que patrocinava escritores de grandeza como Ovídio, o escritor da Ilíada, que não me recordo o nome, lembrei, Virgílio, né, que escreveu a Eneida, né? Então, Caio Mecenas patrocinava esses intelectuais. Você já ouviu falar, ou melhor, vocês já ouviram falar na palavra mecenas? Então, mecenas é aquela pessoa que patrocina intelectuais, artistas, que veio do Caio Mecenas, que era amigo do Otávio Augusto, imperador romano. Otávio Augusto fez muitas reformas administrativas em Roma. Também fez obras, aquedutos, ele pavimentou a Via Ápia. Hoje ainda você pode ver a Via Ápia, né? Existem ainda vestígios da beleza da Via Ápia. Otávio Augusto se orgulhava e ele dizia que ele encontrou uma Roma de barro e deixou uma Roma de mármore. E ele não queria ser temido, ele queria ser adorado como um deus. Então ele tinha, embora a palavra não existisse, ele foi um marqueteiro, né? Ele fazia marketing de si próprio, sempre mandando fazer estátuas dele, um homem popular, interessado pelo povo, forte. Então ele fazia uma propaganda de si, porque ele queria apresentar como defensor do povo, amigo do povo, benfeitor. Bom, ele deu terras a muitos soldados, veteranos, fez reformas, enfim. Como eu tinha dito, né, ou se eu não disse, ele foi sucedido por Tibério, tá? Tibério era um filho que ele adotou, né? Ele adotou Tibério. Tibério o sucedeu no governo, e Tibério assumiu o império com 55 anos e morreu lá na casa 70. Quando Tibério morreu, o povo se alegrou com a morte de Tibério, porque ele não foi um bom imperador. Mas a alegria dura pouco, porque ele foi sucedido por Caio.
né? Esse Caio era o Caio Calígula, né? A palavra Calígula significa botinhas. Ele apelido né, vem de cáliga. Cáliga são botas ou sapatos. Então Calígula significa botinas ou botinhas, que era o apelido dele. E assim, o seu governo foi um governo péssimo. Ele foi um dos piores imperadores da história de Roma. Homem irresponsável, assassino, devasso, de modo que a sua morte já era esperada. Foi a guarda pretoriana. A guarda pretoriana, para quem não sabe, era a guarda que protegia o imperador, e foi a própria guarda pretoriana que matou Calígula. Depois de Calígula veio Cláudio, né? Cláudio era tido na sua época como um homem estúpido, bronco. Ele era feio, tinha uma deficiência nas pernas, era gago, muito tímido, mas revelou ser um bom governante. Ele era um homem inteligente, também cultivava as artes. E é surpreendente, isso também acaba com um estereótipo da aparência, né? Que uma pessoa que não tem uma aparência boa ou que ela tem alguma deficiência, ela não possa superar as ditas pessoas, entre aspas, normais. Porque, na verdade, todas as pessoas são normais, porque nós temos diversidade de seres humanos, né? E algumas pessoas têm algumas particularidades, algumas dificuldades, e que isso não deve ser motivo ou pretexto para desprezarmos, porque nós podemos nos surpreender, como foi o caso do imperador Cláudio. É preciso lembrar também que Augusto estabeleceu a Pax Romana, ou a paz romana, né, que o Império já não precisava de tantas guerras e tal, até porque Augusto tinha conquistado o Egito, e o Egito, grande celeiro do trigo do mundo antigo. Augusto tinha conquistado o Egito, então ele decretou a Pax Romana, então Roma passou a ter uma estabilidade. Já no século II, nós tivemos um imperador, Adriano. Adriano foi excepcional. Adriano, ele governou do ano 117 até o ano 138. E Roma ainda estava naquela coisa de querer expandir seu território. E Adriano pensou, Roma não tem como expandir mais. Se o Roma expandir, se Roma expandir indefinidamente, sem parar, vai chegar um tempo que Roma vai desabar. Por quê? Você precisa fazer guerra. Depois da guerra, você precisa administrar. E como é que um imperador sozinho vai administrar, confiando cargos a tantas pessoas? Como é que vai poder supervisionar tudo isso? Não pode. Então Adriano criou a política de não mais expandir o Império Romano, mas apenas de manter os limites do Império Romano, para que os bárbaros não fizessem guerras, para manter o Império Romano, e essa foi a política. Terminando a videoaula, vamos falar do imperador Marco Aurélio, que foi um imperador filósofo. Ele seguia a filosofia estoica e era um soldado. Ele dormia em acampamentos, tá? E no meio desses acampamentos escrevia suas meditações que nós temos até o dia de hoje. As meditações de Marco Aurélio, suas meditações
baseadas na filosofia estoica, que é uma das escolas da filosofia grega criada por Zenão, de Estoa. A palavra Estoa significa pórtico, porque ele ensinava a filosofia num pórtico, num portão. Daí, filosofia estoica. E no próximo vídeo, né, na próxima aula, nós falaremos do declínio do Império Romano, como o Império Romano chegou ao fim. Fui!